Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar de frase, oração e período. Vamos falando dentro do contexto de sintaxe. Não posso te fazer carinho agora, minha flor, não, mamãe. O que é sintaxe? A sintaxe é o estudo da estruturação da frase, certo? Dessa forma, a análise fica mais clara. É importante definir alguns conceitos. Que conceitos vamos definir? O que é frase, oração e período. Então, frase. Frase nada mais é do que o enunciado linguístico de sentido completo. Eu consigo estabelecer a comunicação, de modo simples e direto, vamos dizer assim, a grosso modo. A frase, ela pode ter dois tipos, a nominal e a verbal. A forma nominal, o próprio nome já diz, que é a frase que não tem verbo ou não apresenta verbo de ligação, certo? E a gente pode, vale lembrar que verbos de ligação, quais são os principais verbos de ligação? Verbo ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar, viver, entre outros. Esses são os principais, a gente pode destacá-los. Então, a frase nominal, ela não apresenta esses verbos. Aí nós temos aqui o exemplo de frase nominal. Cada macaco no seu galho. Aqui nessa frase, eu não apresento nenhum verbo. Logo, ela será do tipo nominal. Se você ouvir alguém falar socorro, você entende a mensagem, mesmo sendo uma única palavra. Porque quando a gente grita socorro, é um pedido de ajuda, uma solicitação de salvamento. Deu para entender? Espero que sim. Se não entendeu, posta lá. E a frase verbal, como o próprio nome já diz, ela apresenta verbos relacionais ou verbo de ação que atribui sentido à frase e são o núcleo dela. Opa, eu já tenho um núcleo, Logo ela é do tipo verbal. Então, quando eu falo, por exemplo, não encontrou o brinco, eu entendo essa oração. Agora, se eu digo assim, não brinco, você não entende. Então, essa frase, ela para emitir a mensagem, você vai precisar do verbo, certo? Porque não encontrou o brinco, o adorno que toda mulher gosta de usar. É diferente da quando a gente diz assim, cada macaco no seu galho, que é um ditado popular, Cada um na sua, cada um com a sua opinião, certo? E aí nós temos as frases, que ela pode ser do tipo frase de situação ou ainda a frase de contexto. A frase de situação é o que faz sentido, que só dá em situações específicas. Por exemplo, a palavra peixaria é uma placa fixada em um lugar que vende peixe. Lógico, você não vai fixar a placa de peixaria numa farmácia ou num açougue. E já a do tipo de frase de contexto só tem sentido dentro de um contexto linguístico. Então, é aquela que você necessita de estar dentro de um contexto para você dar o significado. Por exemplo, ele mostra aqui a palavra óbvio. Isoladamente, não tem nenhum sentido. Ao contrário de socorro, A palavra socorro, você pode dizer que ela é dentro de um contexto situacional.
né? Dentro de uma situação você grita socorro, onde você precisa de uma ajuda. E aí a palavra óbvio, ela num contexto isolado, ela não vai ter significado. Alguém gritar óbvio. Já imaginou chegar na janela da minha casa e gritar óbvio? Os vizinhos vão me chamar de louca. Mas se numa conversa você diz assim, você vai à festa? Óbvio, eu vou perder essa festa. Mas essa festa eu... Então, pessoal, a oração. O que é a oração? A oração é um enunciado linguístico que apresenta verbos. O número de verbos geralmente é proporcional ao número de orações. Então, aqui, se eu tenho 2 verbos, né? Eu tenho 2 orações. Para cada oração, um verbo. Não sabia o que aconteceria com ela. Observação. A observação 1 é bem interessante. Algumas vezes, o verbo na segunda oração, ele pode ficar implícito, ou seja, subentendido. O que é normal nas orações, quando isso vai acontecer nas orações comparativas. De toda forma, há 2 orações. Fazia versos, como um poeta. Então, faz está relacionado, né? O faz, ele tá aqui, ó, faz versos. Faz versos tipo quem? Tipo um poeta. Uma outra observação muito importante é isso aqui, ó. Hoje eu tô mal, né, com essa ponteirinha aqui. Então, olha só, 2 verbos podem aparecer juntos sem que, contudo, haja 2 orações. Ó. Isso é muito importante. Quando tem 2 verbos juntos, ó, vamos sublinhar isso aqui para a gente não esquecer. 2 verbos podem aparecer juntos sem que, contudo, haja 2 orações, certo? Trata-se nesse caso de uma, locução verbal. Uma sequência de 2 verbos formando um só sentido, sendo um auxiliar e o outro principal. Então, eu tenho aqui o verbo principal aqui é o votar e o verbo auxiliar é o verbo ir, né? Eles irão votar naquele corrupto novamente. E aí, quando esse fenômeno acontece, a gente chama de oração absoluta, que é aquela que apresenta um único bloco verbal, sendo um verbo ou uma locução verbal. Então, ó, a gente tem aqui, né? Isso aqui é um conceito que a gente precisa guardar. Então, eu tenho uma locução, mesmo sendo 2 verbos, um auxiliar e o outro principal, ele vai estar dentro da minha oração absoluta, que ela pode conter um verbo ou uma locução verbal, tá? Vou até puxar uma setinha aqui para vocês não esquecerem, tá? Então, aqui no exemplo, Ana saiu cedo da casa de sua mãe. Então, aqui eu só tenho um verbo, absoluta. Ana tem trabalhado até tarde todos os dias. Aqui eu tenho uma locução verbal, né? 2 verbos, um auxiliar e um principal. E aí, de toda forma, eu tenho uma oração absoluta aqui. Ok, pessoal? Diferente dos exemplos anteriores. E o que é período?
Período é a frase organizada em oração ou orações. Quer dizer, se eu tenho um verbo, uma oração, né? Ou se eu tenho uma locução. Então, olha só, ela pode ser do tipo simples, que também é conhecida como absoluta, né? Aí, ó. Olha aqui ela, ó. Que a gente acabou de falar nela, ó. É formado por uma única oração. Ela só pensa besteira. E a forma do período composto, isso aí mais à frente nós iremos estudar, né? É muito gostoso essa partezinha, né? Então aí a gente tem o período composto por coordenação e subordinação. Então, coordenação por conjunções coordenativas, né? Junto um ao lado do outro. Então, por exemplo, o mundo acorda e eu durmo, tá? Então, se eu tiro uma dessas, né, eu continuo entendendo. A subordinação é por frase e enunciado. O estudo de gramática atual, ele destaca uma análise do contexto sociodiscursivo, além da pura análise da frase. Ou seja, é uma forma mais ampla que a frase isolada, né? Ele vai, não é a frase pela frase, mas sim por aquilo que ela quer transmitir. E aí é muito interessante a gente prestar atenção na seguinte questão. Frase é uma estrutura composta de formas verbais, considerada fora do seu emprego contextual, né? Então, quando você tira do contexto, ela é uma simples frase. E aí, a análise da frase, por exemplo, né? Vamos destacar isso aqui também. Pouco leva em consideração a intencionalidade ou mesmo a capacidade de interpretação do receptor. Por isso que hoje em dia se trabalha com as questões contextualizadas, porque quando você tira de dentro do contexto, você não mostra a mensagem que você quer, né, que o receptor receba, mas você também você dá uma margem maior para mais de uma interpretação, porque cada um vai ver aquilo de acordo com a sua visão. E aí, aí já vem diferente quando eu falo de enunciado. Então vamos lá. Enunciado, também composto por elementos verbais, diferencia-se da frase, ele já se difere da frase por ser analisado dentro do contexto específico de produção e uso. Então, a mensagem chega para o receptor de forma diferente, né? Ele considera, no entanto, o emissor. Quem é o emissor? O interlocutor, enquanto o coenunciador, que é o destinatário. Então, fica tudo mais fácil, porque enunciado pode-se dizer que podem ser considerados como sendo acontecimentos discursivos, isto é, são formas de comunicação, né? Como eu vou dizer, de interação entre os sujeitos, né? Por exemplo, nesse momento, eu estou tratando com vocês de forma de enunciados, porque eu quero que, de uma certa forma, né, mesmo que virtual, haja uma interação entre a gente.
Então aí nós temos uma observação, eu estou fazendo de forma resumida para não ficar cansativa, né? E ainda nós podemos dizer o seguinte, aqui ó, observa-se que a frase "a água está quente", né? Como assim? A água está quente. A água está quente, ela pode adquirir vários sentidos. Eu posso dar um aviso, a água está quente. A água está quente para quê? Para fazer, você já pode vir fazer o café. A água está quente para você colocar na comida, para fazer o arroz. Ela pode ser também uma forma de advertência, como espere para entrar no banho, a água está muito quente, tempere para poder não se resfriar, esse tempinho mais ameno que estamos. Ela pode ser uma reclamação do tipo, a água está quente, não tem água gelada nesta casa. Quer dizer, poxa, ninguém encheu o litro, todo mundo encheu a um tempo só e não tem uma água gelada. Então, essa é a ideia que a gente tem. E podemos entender que, diante de tudo isso, em outras palavras, a frase é portadora de um significado estável, que emana, né, de sua estrutura proposicional, o sentido do enunciado. Ao contrário, possui uma relação bastante estreita com o contexto produzido. Então a gente observou que a frase solta, ela é diferente de dentro de uma frase contextualizada, certo? E é muito interessante que a gente destaque esse parágrafo aqui, ó. Deixa eu destacar aqui para vocês. É muito interessante a gente fazer ler esse parágrafo aqui. Dizer é transmitir informações sobre tudo de que se fala. Então, o ato de falar, de dizer, ele tem a incumbência de trazer, né, algo que se fala, mas, sobretudo, o fazer. É uma tentativa de agir sobre o interlocutor e sobre o mundo ao seu redor. O valor do ato, o valor de ato que se encontra alojado no enunciado, quer dizer, está dentro do enunciado, está contido ali, dá-se um nome, nome estranho, né? Valor ilocutório, ou valor também, né? Ilocucionário. E o que quer dizer valor ilocutório? Designa o ato de falar, em que o falante introduz uma intenção, né, de realizar um objetivo comunicativo, como perguntar, pedir, aconselhar, avisar, prometer, advertir, né? Então, isso é o valor inlocutório, que vamos repetir, é o ato do falar, que o falante introduz uma intenção de realizar como objetivo comunicativo, podendo ser na forma de pergunta, pedido, aconselhamento, aviso ou uma promessa, entre outros, certo? A frase possui um conteúdo proposicional, quer dizer, ele é proposto, organizado em termos de significados, ao passo que o enunciado possui um valor ilocutório que corresponde ao seu sentido. Então, olha, gente, vamos aqui, ó.
Vou até trocar a corzinha da tinta aqui. A frase possui, contudo, um conteúdo, proposicional organizado em termos de significado. Ela tem um significado, né? Como aqui, ó, a água está quente, né? Eu estou enviando uma mensagem que tem um significado, sim, mas dentro de um sentido dentro do enunciado, ó, possui um valor inlocutório que corresponde ao seu sentido. Este valor inlocutório equivale àquilo que o ato significa para aqueles que através dele comunicam um oferecimento, uma ordem, uma promessa, um enunciado, uma desculpa, uma pergunta, uma crítica. Então, quer dizer, quando eu jogo a frase assim, a água está quente, eu tenho uma frase. E sintetizando, nossa, falei, vamos mais um pouquinho, sim. A gente pode sintetizar fazendo o seguinte esquema. Aqui, ó. Nós temos a frase, que é o conteúdo proposicional, que contém significado. E aí eu já venho aqui, ó, e pego isso aqui, ó. O significado é o conceito a que se refere a um significante, fora de seu uso, como o conceito de mesa, por exemplo, tá? É diferente, observem só. Já quando a gente fala de enunciado, o valor ilocutório, ele é um sentido. Então, ó, opa, eu já venho aqui, ó, e pego aqui, ó. Sentido é sempre produzido por um sujeito e emana de um conjunto de fatores, componentes da cena comunicativa que vão desde a camada linguística do enunciado até o quadro espaço-temporal, o propósito que move os interlocutores, suas posições respectivas e suas identidades, tá? Então, então a gente vai entender que frase ela tem um significado e o enunciado ele vai trazer consigo um sentido muito maior. Aí a gente já pinta isso aqui porque dessa vez ficou horrível, né, gente? Peço desculpa a vocês, mas espero que estejam entendendo. Não entendi? Escreve para mim, tá? Façam contato, entrem na aula pra gente poder tirar essas dúvidas, tá bom? E dando continuidade, então olha só, o que é enunciação e discurso? A enunciação, a gente vai entender que enunciar
é colocar em funcionamento a língua por um ato individual de utilização, certo? E ainda fiquei meio confuso. Vamos com calma. A enunciação supõe a conversação individual da língua em discurso. E o sujeito é alcançado a condição de enunciador, certo? Então, o enunciador é o sujeito, é aquele que motiva, né, o gerador. Então, trocando em miúdos, a ação, né, ou efeito de enunciar é um ato mediante o qual um sujeito, em um dado contexto comunicativo, utiliza a língua produzindo o enunciado. Então, nesse momento, agora, eu estou fazendo o quê? Eu estou produzindo, né, enunciados, né, dentro de um contexto, que o contexto é esse, é o contexto da língua portuguesa, é o contexto de frase, oração e período, certo? Mas, e a questão do discurso, né? O discurso, a gente vai ter aí a seguinte ideia. E aí a gente tem, né, algumas considerações sendo faladas do francês Jean-Paul Sartre, um homem que, por si só, sem a convivência, não pôde conhecer em sua totalidade. Somente por meio dos olhos dos outros é possível ver-se como parte do mundo. Cada pessoa, embora não tenha acesso às consequências das outras, pode extrair seus olhares uma imagem própria. E já para ir fechando esse assunto com vocês, né, fica essa reflexão, né, eu diria para vocês pensarem um pouquinho como o francês, né, porque cada um pensa de um jeito e ele é responsável pelo seu pensar, pelos seus atos, né? E cada um tem sua responsabilidade. E eu acho muito pertinente a gente falar aqui dessa observação, né? Que a narrativa personativa, né? Narrativa personativa. Vamos aí. Em Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, que eu particularmente amo esse livro, é um livro que eu super indico que vocês leiam. Machado de Assis foi um grande homem na obra da literatura brasileira, então é muito interessante. O que a gente pode falar de Brás Cubas? Memórias Póstumas de Brás Cubas. É um clássico da literatura brasileira, né? Que nós temos, vocês já devem ter ouvido, a questão de um autor defunto, que é alguém que era escritor em vida, famoso ou não, porém morreu. E por sua condição em vida, e condição era essa, de ser autor, né? Mas por sua condição atual, que é de ser o defunto, o morto, logo por isso ele é passado a chamar de defunto autor. Não, ou melhor, autor defunto. Defunto autor ou autor defunto. Leiam o livro e descubram. Mas é assim, o fato, quando ele era vivo, ele era autor. E depois, quando ele se encontra na condição de morto, ele é um defunto. E aí, dando continuidade ao que a observação fala, né, ele cria nesse livro uma enunciação complexa. Embora o eu narrante ou eu narrado seja o mesmo, é aquilo que eu acabei de explicar para vocês.
A distância temporal, né, qual seria? De estar vivo e depois estar morto, né? Que implica modificação existencial entre eles, né? O fato de um estar do momento de vida e o momento de morte, né? Na mesma pessoa. Os configuram como seres intelectualmente distintos, né? Defunto autor e autor defunto, o que lhes confere a alteridade. Alteridade. Um exemplo vai além da distinção entre o enunciador e o interlocutor, para que também há na obra, representado agora pelo leitor. Então é uma obra muito interessante para se ler. E para a gente finalizar, né, texto e discurso, né, como diferenciá-los, se a enunciação de um ato, se o enunciador que promove tal ação, o discurso é um feito, ou seja, o resultado do uso da língua, quando se põe em relevo sua ação com os elementos envolvidos no processo de enunciação, com o contexto espaço-temporal. O espaço-temporal com os propósitos da interação, etc. O estudo do discurso busca, portanto, entender as condições de produção que o tornam possível e que permitem sua circulação enquanto tal, tá? E verificamos que é o texto uma instância, quer dizer, um lugar mais concreto, né, uma instância mais concreta em que emergem os elementos cotextuais, que são as marcas materiais oriundos de sua construção, ao passo que o discurso se vale da situação comunicativa e por isso privilegia tais elementos contextuais. Então, meus amores, vocês observaram aí, a gente lida com isso o tempo todo, só que assim, de modo muito instintivo. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa, só tirar dúvida, tá bom? Beijos! Opa!